Existem poucas provas ou não existem provas contra mim no processo criminal ou contra meu filho, se no caso for um familiar que estiver vendo esse vídeo. Mesmo assim, a pessoa ela pode ser condenada. Como que funciona isso no dia a dia da advocacia criminal? Meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista, atuo em todo o território nacional e vamos então entender essa afirmação que eu acabei de fazer no início do vídeo. Na verdade, uma pergunta, né? Normalmente, quando um familiar ele entra em contato com a gente, ou a própria pessoa que está sendo processada entra em contato, é normal falar assim: doutor, não existem provas ou existem poucas provas contra mim. Qual a chance de eu ser absolvido? Eu vou ser condenado? Então, nesse momento, a gente tem que ter sabedoria para falar a seguinte palavra: depende. E por que que a gente não fala que vai ser condenado ou que vai ser absolvido? Porque cada juiz pensa de uma forma. Apesar de a gente ter dispositivos legais, entendimento na jurisprudência, doutrinadores explicando como que funciona, na prática é muito comum ver juízes atropelando todos esses entendimentos e condenando pessoas sem nenhuma prova de que foi a pessoa que cometeu o delito. Então, o que que a gente precisa se atentar nessa situação? Não tem prova nenhuma, nenhuma. Então, a gente tem uma situação muito favorável para o acusado, onde a gente vai ter vários elementos para demonstrar que ele é inocente, que não existem provas contra ele, e, consequentemente, nós vamos ter uma maior chance de êxito. Todavia, a gente não pode falar com 100% de certeza. Então, pode ser que o juiz, ele mesmo a gente demonstrando por A mais B que o acusado ele não cometeu a infração, ou que ele não participou, ou que a infração nem existiu, pode ser que mesmo assim o juiz condene. E a gente tem o dever de quê? Atuar de forma profissional, dando o máximo para demonstrar a inocência do cliente, mas se não for possível, né, se o juiz não entender dessa forma, a gente recorre, a gente vai para a segunda instância. Se na segunda instância os desembargadores também entenderem de forma que a pessoa ela não é inocente, a gente vai recorrer novamente, a gente vai para o para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e se o STJ também não entender, a gente sobe mais um degrau e vai lá para o Supremo Tribunal Federal. O que a gente não pode fazer é desistir de demonstrar aquilo que a gente entende como devido para o nosso cliente. Perfeito? Então, essa é uma situação onde, de fato, não existe nada que demonstre que o nosso cliente ele é culpado. Agora, passemos para uma situação um pouco diferente. Suponhamos que tenham poucas provas, não há muitas, mas tem alguma coisa ali. Por exemplo, a vítima reconheceu o réu, a palavra dos policiais falando que foi ele que cometeu a infração. A gente tem só isso? A gente tem poucos elementos? Então a gente tem que entender que uma pessoa ela não pode ser condenada somente com base em relatos policiais colhidos em delegacia. Se houver só isso, a gente já tem um elemento para conseguir a absolvição. Ah, tem um reconhecimento que a vítima reconheceu. Como que foi esse reconhecimento? Ele foi legal? Ele respeitou as formalidades? O acusado ele foi colocado ao lado de outras pessoas com semelhança a ele para ser reconhecido? Não foi. Foi reconhecido por fotografia na delegacia. Foi feito procedimento de acordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal? Não, não foi. Então, esse reconhecimento ele é nulo. Então, ele, além de ser nulo, ele não pode ser refeito depois. Já está contaminado. Então, nessas situações, a gente tem alguma prova ou elemento informativo, se for inquérito policial, mas isso por si só não é suficiente para que uma pessoa ela seja condenada. Então, a gente tem que se atentar a essas situações. Ah, mas tem uma testemunha que falou que viu ele. Será que viu? Será que na hora que o advogado ele for fazer a inscrição dessa testemunha, ele não vai pegar uma contradição? Ah, como é que a gente perguntando para a testemunha? Como que o acusado estava? Qual que era a roupa do acusado? Ah, eu não lembro muito bem, eu só sei que eu vi ele.
Ah, mas então beleza. Ele estava com uma roupa de frio, um agasalho, ou ele estava de camiseta? Ah, eu não lembro, doutor. Ah, não, mas então como que você sabe que era ele? Ah, eu não sei, eu só sei. Não, não sabe. Se soubesse, tinha descrito da forma que você afirmou que tinha visto. Então, a gente precisa entender essas situações, a gente precisa entender como que funciona o procedimento. A partir disso, a gente tem elementos para poder demonstrar a inocência do nosso cliente. Então, respondendo novamente a pergunta do início do vídeo, se tem pouca prova ou não tem nenhuma prova, a pessoa ela vai ser absolvida? A gente depende de algumas questões, mas a gente tem uma chance muito maior do que se a gente precisar ficar batendo em nulidades, ficar batendo ali num reconhecimento ilegal, numa apreensão ilegal, numa invasão de domicílio ilegal. Então a gente pode ter uma chance maior de êxito nessas situações, mas nunca com 100% de certeza. O que a gente pode garantir é que a gente vai trabalhar de forma a conseguir, de todas as formas, tentar demonstrar aquilo que a gente alega. Perfeito? É isso. Qualquer dúvida, meu WhatsApp fica na descrição do vídeo. Entre em contato, a gente pode conversar a respeito desses temas. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Mandem sugestões de vídeo também se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de algum assunto no que diz respeito à advocacia criminal, que eu faço questão de gravar um vídeo. Perfeito, meus amigos? Um abraço, até um próximo conteúdo. Valeu!